Ela é um pagamento feito em dinheiro, de maneira continuada, regular, direcionada a todas as pessoas da sociedade, de maneira incondicional. Direito ao ter as necessidades básicas em complemento ao dever do Estado, é constitucional, saúde, educação e habitação. Qualquer pessoa que sentar numa mesa de bar e disser para você, eu tenho a solução pontual que vai acabar com as desigualdades nesse país, tenha certeza que essa pessoa está mentindo, né? Porque, primeiro de tudo, a gente está falando de dois conceitos que são muito diferentes, pobreza e desigualdade. Pobreza, é a definição clara e simples, é falta de dinheiro, e a solução é garantir dinheiro. A desigualdade, pelo outro lado, é uma coisa imensurável, e principalmente no Brasil a gente está falando dela em diversos aspectos. A gente fala de desigualdades econômicas, raciais, sexuais, de gêneros, regionais, né? Então, para cada um desses tipos de desigualdade, a gente precisaria de políticas específicas para atingir cada um dos problemas. Só que a beleza da renda básica é que ela fornece um piso de segurança a partir de onde a gente consegue atacar individualmente cada um desses problemas. A gente tem que começar a colocar na pauta, Múcio, que problemas públicos, eles são problemas complexos. Enquanto os governos não entenderem que a gente está com um problema complexo e não é resolvendo com um problema simples, a gente não vai sair dessa desigualdade. E eu falo muito que as pessoas acham, como você mesmo falou, que é só colocar uma renda básica, um auxílio emergencial, uma Bolsa Família, que a gente está diminuindo as desigualdades sociais. A gente tem que falar de justiça social. É isso. O que é justiça social? É o acesso à educação. E a gente não precisa ir lá fora descobrir cases de sucesso. Nós temos no nosso país várias boas práticas acontecendo em pequenas escalas que a gente poderia melhorar. Mas o que falta para a gente fazer isso? Então é isso. A gente precisa de encaminhamentos práticos. E a renda básica em si, ou os programas de transferência de renda mínima, eles são um primeiro passo essencial. Porque eles basicamente estão dando para as pessoas liberdades. A gente pega liberdade dos próprios trabalhadores, né? A gente dá para os trabalhadores o potencial de dizer não para o emprego que é abusivo, que é humilhante, que não é digno. Uma coisa que a gente... para empregos de condição análoga à escravidão, sabe? Tipo assim, desde 95 tiveram, acho que salvo engano, 55 mil pessoas no Brasil que foram resgatadas em condições análogas à escravidão. E assim, 1 em cada 4 dessas pessoas eram crianças. Sim. Eu vou te complementar. Concordo com você que a gente já tem, né? A gente discute desigualdade, a gente só está fazendo... Olhando os gráficos, né, a gente está diminuindo, mas eu acredito muito que falta vontade política. Porque assim, as leis estão aí, os cases de sucesso estão aí, tem prefeituras que já fazem isso, né? A renda básica cidadã, ela não é uma prerrogativa só do governo federal. Os municípios, vendo a fragilidade do governo federal, e é na cidade que nós vivemos, os próprios prefeitos começaram a correr atrás disso. Enquanto os diferentes não sentarem na mesa e discutiram o que querem para o país, a gente não vai ter maturidade política. Porque assim, o que acontece? Nós tivemos o Bolsa Família, nós tivemos o auxílio emergencial, que não são renda básica cidadã. Eles são programas que hoje são vistos como programa de governo. E quando é programa de governo, o que acontece com o próximo? Eu não vou dar continuidade naquele Bolsa Família ou naquele auxílio, porque ele faz parte de outro. Quando a gente começar a discutir políticas públicas estruturais, como a renda básica cidadã, a gente vai começar a discutir extrema pobreza e desigualdade social. E sempre que a gente vai tomar um tipo de decisão desse, principalmente relacionado à distribuição de renda, a gente sempre tem que se perguntar quem vai ganhar e quem vai perder. Hoje se tem um debate muito que os ricos tinham que pagar mais para diminuir essa desigualdade. O que você acha? Você está discutindo muito isso, aí eu ponho taxação de impostos, eu tenho que pagar mais imposto. A história da desigualdade brasileira, ela foi muito clara. Se a gente vai notar algum tipo de tendência ao longo prazo, a maior característica da desigualdade brasileira é uma eterna concentração da riqueza no top 1% da sociedade. O 1% mais rico da sociedade, pirâmide, né? Ao longo de toda a história, sempre deteve entre 20% e 25% da renda. Hoje a gente está falando que esse 1% tem 50% do patrimônio. 10% dos mais ricos tem 41,9% da renda. E 1% dos mais ricos concentram 28% da renda. É isso, ainda maior do que eu estava dizendo. Então, então né? Por isso que eu falei. Assustador. Novos, tá? E aí o que rola? Toda a luta pela redução das desigualdades no Brasil e a erradicação da pobreza,
ela sempre se deu muito por inclusão, né? A gente viu a base da nossa pirâmide receber melhorias, a gente viu o centro da nossa pirâmide sofrer, enfim, a variação sempre fica aqui. O Brasil nunca teve coragem de cutucar os mais ricos. E essa é uma coisa que está sendo levantada agora no mundo, porque o estudo da desigualdade ganhou muito mais interesse. Mundial. A ONU entrou. A Organização Mundial de Saúde entrou e já está discutindo que tem que ser uma renda básica universal. É isso. A nossa alíquota máxima de imposto de renda hoje é de 27,5%. A gente pega os países que são referência para a gente, Alemanha, Austrália, França, Chile, México, Chile, que a gente adora se comparar com o Chile. As alíquotas máximas desse país são sempre em torno de 45%, 40% ou 35%. A gente nunca teve coragem de mexer sobre isso. Não. Por quê? Porque a nossa estrutura tributária ela é feita para pegar o consumo. É necessário a renda básica, mas a gente também tem que investir na saúde, na educação e na habitação. E como é que você acha que com essa reforma tributária a gente conseguiria fazer essa justiça social? Porque ela é bem complexa. Eu estou falando de um dever do Estado. Mesmo eu arrecadando mais como governo, vamos falar que eu estou falando como governo, se na pauta do orçamento eu não fizer essa distribuição corretamente e chegar no cidadão, eu vou arrecadar mais dinheiro e não vai resolver o problema. Com certeza. É bem mais complexo. É isso que a gente tem que parar de entender, que o governo é um problema complexo. E parar de achar que resolve numa caneta, vamos fazer um projetinho, políticas públicas e vamos implementar. A monitorização e avaliação dele é muito mais complexa. E aí? É difícil, né? O que eu acho? Se você quer saber a prioridade de qualquer governo, a prioridade de qualquer país, baixe o orçamento. E assim, hoje não existe prioridade para a erradicação da pobreza. Mas a reforma tributária você tem que ter coragem. No Brasil, principalmente, a gente tem esse negócio. Eu não sou rico. Rico é sempre o outro. A partir do momento que a gente pega dados objetivos para você analisar uma sociedade, você não vai dividir ela por classe. Porque o que é rico, o que é pobre, o que é classe média, a gente não sabe. E hoje acabou com essa história, né? De tantos salários mínimos para tanto, você é classe média baixa. Não tem como você saber isso. Isso já acabou. É isso. Então, se você pega, assim, análise de dados tributários, para você analisar riqueza de verdade, você analisar renda de verdade, você divide a sociedade bonitinho em percentis. Sim. Se você for parar para pensar, hoje 10% dos mais... já a categoria dos 10% mais ricos, grande parte do funcionalismo público está ali. E não são pessoas que ganham muito, são pessoas que ganham acima de 5 mil reais. Né? Quando você chega dentro do 1%, você não está mais falando de renda do trabalho, a gente começa a falar de renda de capital, de patrimônios imobiliários, de aluguéis, enfim, todo tipo de renda que advém do capital. E hoje a gente tem uma grande dificuldade em tributar renda e capital. E se a gente está falando de renda básica, a gente não pode passar régua. Porque se a gente está falando de uma pessoa que está no cadastro, ela já está em vulnerabilidade, mas tem pessoas que não estão no cadastro que também precisam dessa renda. E aí a gente vai fazer a conta com a inflação, com a cesta básica, o valor da cesta básica, e R$400 para uma família de 4, 5 pessoas não dá. Porque são pessoas que pagam aluguel, pagam água, pagam luz e não conseguem. Por isso que eu falo, a pandemia ela foi triste porque ela escancarou uma sociedade tão desigual, né? Com o auxílio emergencial, a gente viu 60 milhões de pessoas invisíveis. Exatamente. A gente não conta no CAD único a informalidade, né? Porque eu não posso cadastrar no CAD único, mas aquela pessoa que faz o bico, né? Que hoje consegue uma faxina ou não consegue o bico, mas amanhã não. É isso. E a grande característica da pobreza brasileira é a intermitência. É justamente o que você está falando. É a flutuação de renda. São famílias que um mês vão ter R$400, próximo mês vão ter nada, depois vão conseguir R$1.000, depois vão ficar 3 meses sem ter nada. Como que um programa... Pois é, como que um programa que está sempre verificando condições anteriores do mês passado vai conseguir lidar com a pobreza do agora? O Bolsa Família ele deu 2 grandes presentes para a gente, né? Ele conseguiu fortalecer o Sistema Único de Assistência Social e hoje a gente conseguiu... a gente está com conseguimos capilarizar e ter praticamente a presença do Estado em toda e cada capital para mapear as pessoas vulneráveis, né, e indicar elas para as próximas políticas públicas, inclusive. Então, é um dos poucos lugares que a gente realmente fala de intersetorialidade, né, de políticas públicas. E o outro grande tesouro que deram para a gente foi o Cadastro Único. E mesmo ele, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Apesar dele ser referência no mundo inteiro, ainda falta gente... Daí a gente vai discutir sistema de informação. Nós sabemos que pode ter X pessoas lá, mas eu te garanto, né, que eu trabalho com banco de dados, não está verdade. Porque aí a gente está falando, eu vou ajudar a diminuir a desigualdade, mas se eu não resolver, como você voltou de novo na pirâmide, né, moço? Exatamente isso. Se eu não melhorar os municípios na transferência, porque quem ajuda na transferência de renda é o município. Com certeza. Por mais que venha o dinheiro do federal direto, né, na conta, que a pessoa vai poder controlar,
ele vive aonde? Na cidade. Exatamente. E se a cidade não der habitação, que a gente está falando de moradias, e o município precisa ajudar, a educação com escola pública de qualidade e um SUS de qualidade, ele vai continuar na desigualdade. E a gente precisa pensar, como eu falo, desigualdade social, a gente está falando de justiça social. É muito triste, eu acho, porque a gente... Mas você é otimista ou pessimista? Eu sou extremamente otimista, mas eu sou um otimista pragmático, sabe? Eu Gostei. sonho, mas não adianta nada sonhar, a gente tem que conseguir fazer as coisas caminharem, né? E assim, eu acho que um grande problema nosso é que a gente nunca está preparado para a próxima crise, né? Então assim, eu acho que para a gente, em termos de política pública, a gente tem que conseguir criar algum tipo de política que tenha uma capacidade contracíclica, porque essas políticas que a gente tem hoje, elas dependem de captação de recursos, e nos momentos que a gente mais precisa, esses recursos reduzem, e a gente deixa as pessoas à míngua. E outra coisa que é justamente o que você estava falando, capacidade estrutural da gente fazer isso. O governo, eu estou falando governo municipal, ele tem que estar estruturado, gente, senão não dá conta. E aí um grande passo, assim, de termos práticos que a gente pode fazer para deixar de presente para qualquer gestão que entrar no poder e conseguir fazer isso daqui vai dar um tesouro para o Brasil, que é você conseguir fazer a inclusão documentamental, financeira, bancária e digital da população. E o Banco Mundial soltou um dado que 2,5 bilhões de pessoas precisam de uma renda básica cidadã nesse mundo que a gente está, nesse planeta. A gente sabe que a renda básica é o caminho a se seguir, incondicional. mas a gente já tem que conseguir chegar lá. A gente precisa efetivamente dar passos para isso. E tiveram vários lugares que conseguiram dar passos maravilhosos. O Alasca é um exemplo. O Alasca, o glorioso estado do Alasca. Você vai falar Estados Unidos, Canadá, Espanha. Tá na pontinha ali, tá inclusive do lado dos dois ali, na mistura ali. É um lugar que eu nunca imaginei na vida. Eles têm. A gente tem uma política pública. E é um patrimônio do Estado, sabia? Eles desde a renda básica é um patrimônio? Eles desde 1982 eles aprovaram a renda básica do Alasca. E ela é toda financiada com royalties de exploração do petróleo. Para todo mundo? Todos. Incondicionalmente. Esse valor vem crescendo. Em 2019 eles pagaram 1.600... E a entrada de recursos vai melhorando. Eles pagaram $1.609 por ano para cada pessoa do Alasca. É suficiente para atender todas as demandas deles? Claro que não é, mas que diferença que faz você ter essa assistência, você poder partilhar da riqueza de um país. E sabe onde mais tem um exemplo maravilhoso disso? Maricá, Rio de Janeiro. Aqui, debaixo do nosso nariz, está acontecendo isso. Maricá tem um programa de royalties. Políticas públicas municipais. Exatamente. E é um programa de transferência de renda. Ali, no caso, é focalizado, uma renda básica, mas ele também é pago com os royalties do petróleo. E sabe o que é o mais doido? Que eles fizeram uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer em outro lugar. Eles fazem esse pagamento sob a forma de uma moeda local digital. Para rodar o comércio, além de ajudar, e melhora a economia local, exatamente e aí tira as pessoas da vulnerabilidade e comércio. É isso. A gente tem que tributar corretamente a herança. A herança no Brasil é tributada em níveis... Não é, né? Surreais. A gente não tributa lucros e dividendos, contribuição social sobre o lucro líquido de bancos, a gente também não faz. Produto, hoje, não matéria-prima e não produção. Mas e assim, só que aí tem um grande problema. O que acontece? Hoje em dia, a gente aumentar as receitas de impostos para a gente fazer o crescimento realmente dos programas de transferência de renda, a gente esbarra num grande problema, que é o teto de gastos. Hoje, por mais que a gente aumente as receitas, é tecnicalidade isso, por mais que a gente aumente as receitas, a gente não pode aumentar os gastos, porque o teto de gasto ele fixa pelo gasto. Então o que acontece? O que a gente gastou no ano passado, o que a gente vai poder gastar esse ano vai ser corrigido pela inflação, independente do quanto a gente arrecadar mais. Porque a gente criou um teto de gastos que ele é fiscalmente responsável, mas ele não tem nenhum tipo de responsabilidade social. E o que acontece? Mas eu discordo de você. Esse teto de gasto, eu falo de novo, é uma falácia que a gente colocou. Não posso gastar, então não posso dar mais Bolsa Família, eu não posso mais dar renda, porque eu não posso gastar. É a desculpa mais farrapada que eu já vi na vida, porque recurso nós temos. O que a gente não está sabendo é fazer aquela coisa de pegar o Excel, assim, onde eu vou gastar direito. Abaixa aqui, levanta ali. É simples, ó, tá aqui 1.000, vou passar para cá, eu não preciso teto de gasto. Você tem um orçamento muito robusto. Precisa, porque se a gente, por exemplo, se você quiser alocar mais recursos de uma área para outra, você só vai poder fazer ao teto do último que você gastou no ano, corrigido pela inflação. Eu sei, entendeu? Mas eu tenho recurso, eu só não Mas aí você não vai poder colocar por conta de uma regra de responsabilidade fiscal. Esse que é o grande terror. Não, eu acho que você não está me entendendo. Eu tenho um orçamento, de 1.000. Eu não estou falando, eu sei que eu vou ter que gastar do teto de gasto.
Mas esse 1.000, ele é suficiente, estou dando exemplo bobo, tá, gente? A gente está falando de bilhões. Mas, assim, eu estou falando que eu não estou sabendo é distribuir em caixinhas. Infelizmente, a gente vê, tipo assim, a educação é 15%, é 25%, a saúde é 15%, fechou. Mas em outros locais, a distribuição é desigual, que a gente vê em emendas e outras coisas. Então, o que eu falo, a teto de gasto é a nossa desculpa hoje do governo para não fazer as distribuições igualitárias no meu orçamento. O teto de gastos, ele é um impeditivo prático para a gente conseguir fazer a ampliação de todas essas questões de transferência de renda, justamente por conta dessa questão. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu sei, para a gente aumentar recursos para a renda, a gente tem que mexer no teto de gastos. É isso. Perfeito. É prático. Mas hoje, com o que eu tenho, dá para fazer também. Concordamos 100%. Então, pronto, fechou, concordamos 100%. Fechou. O que a gente precisa é revisar a forma com que o teto de gasto funciona e redirecionar corretamente os recursos para as áreas que a gente considera prioritárias, que é o que a gente falou. Quer ver o que é prioridade? Veja no orçamento. Hoje, transferência de renda, hoje, erradicação da pobreza, combate às desigualdades, não é prioridade. Mas aí a gente volta, eu acho que para a gente discutir, que você estava falando, né, das informações, a gente está falando até temas que eu acho complexos. A gente está precisando colocar isso nas conversas nas escolas. Com certeza. A partir do momento que a gente tiver educação política, uma educação que os alunos saiam de lá entendendo isso, a sociedade vai cobrar mais. Unidos são os mais fortes. Quando a sociedade clama por justiça social, automaticamente a gente consegue. Eu também acho que é uma ilusão muito grande a gente acreditar que uma educação cívica dessa é suficiente para a gente conseguir mudar as instituições. Não. Porque é o maior jogo de poder desde o início da história, desde que a gente está falando da concepção de Estado, de por que as pessoas se organizam numa nação. A grande disputa é essa. Para onde os recursos que a gente arrecada vão ser direcionados. Só para a gente finalizar, é isso que eu estou falando. Educação política é uma coisa, desigualdade. Vamos pegar esse problema e destrinchar ele para ele fazer uma rede. Se eu fizer essa rede, o que você está entendendo, mas eu não posso mais fazer caixinhas. Ele é tão complexo que eu trabalho em rede, é isso que eu falo. Então você concorda que precisa de educação? Claro que concordamos. Saúde, moradia. Então vamos separar? A gente concorda. Fechou? Claro que concordamos, não tem como não concordar com isso, né, gente?